Imagina que contrata um serviço de catering. O que está ali em jogo é uma promessa, uma tarefa, um resultado. Exato. No mundo do direito, tudo isto cabe numa ideia só: a obrigação. Exatamente. E hoje vamos mergulhar um pouco nessa ideia. Com base em material de estudo de direito civil, vamos tentar perceber a arquitetura invisível por trás das nossas promessas e dívidas. Certo, e isto não é só para os advogados, pois não? De tudo. É quase como um manual de instruções das nossas interações económicas e sociais. A nossa missão, então, é descodificar um pouco este manual. Queremos perceber porque é que a responsabilidade, por exemplo, de um médico que trata uma doença crónica é tão diferente da de um cirurgião plástico. Ou o que acontece quando três amigos devem dinheiro juntos e de repente um deles desaparece. Exato. E é importante dizer que isto não é matemática. As fontes são claras, há várias interpretações, os tribunais adaptam, Uhum. mas se nos focarmos nas grandes ideias, conseguimos traçar um mapa. Um mapa que nos mostre como a lei tenta equilibrar a balança entre o que prometemos e o que de facto entregamos. Ok, então vamos começar a desembrulhar isto. Comecemos por uma distinção que me parece fundamental. A diferença entre uma obrigação de meio e uma obrigação de resultado. Sim. À primeira vista, podem parecer a mesma coisa, não é? Tentar o melhor possível para chegar a um resultado. Parece, mas a diferença na prática é abissal e define quem carrega o risco. Pense, por exemplo, num advogado que o defende em tribunal. Certo. Ele promete usar todo o seu conhecimento, argumentar da melhor forma, seguir os prazos. Mas ele pode prometer que vai ganhar o caso? Nem pensar seria uma loucura. Há demasiadas variáveis. O juiz, a outra parte, as provas. Precisamente. Isso é uma obrigação do meio. O compromisso é com o processo, com a diligência, com a aplicação correta da técnica. Certo. A lei não exige o sucesso, exige um esforço qualificado. O mesmo se aplica, como dizia, a um médico a tratar uma doença complexa como o cancro. Pois, o exemplo dos médicos nas fontes é muito claro. O médico usa os melhores tratamentos, mas a cura não está de todo garantida. Agora, e a cirurgia estética que as fontes mencionam? Aí a história é outra. É completamente outra. Numa cirurgia plástica, para, sei lá, corrigir o nariz, o paciente não está a comprar uma tentativa. Não. Ele está a comprar um resultado específico. O compromisso é com o resultado final. E se esse resultado não for o que foi acordado, a conversa sobre a responsabilidade muda de figura. E como é que muda? Na prática, o que é que isso quer dizer se algo correr mal? Significa uma inversão do jogo. Na obrigação de meio, se o paciente com cancro processar o médico, é o paciente que tem de provar que o médico foi negligente. O que é extremamente difícil de fazer, imagino. Exatamente. O ónus da prova está do lado de quem acusa. Mas na obrigação de resultado, se o nariz não fica como prometido, a lei parte do princípio que a culpa é do médico. Então é o médico que tem de se justificar. É o médico que tem de provar que o insucesso aconteceu por uma razão fora do seu controle. Uma reação alérgica que era impossível de prever, por exemplo. Basicamente a lei diz: você prometeu um resultado, não o entregou. Agora explico porquê. Entendido. Então a distinção define quem tem de provar o quê? E, no fundo, quem tem mais probabilidades de ganhar em tribunal. É sobre gestão de risco? É tudo sobre gestão do risco. Ok. Percebida a natureza da promessa. Mas e a forma? As obrigações não são todas uma pessoa deve uma coisa a outra. As fontes falam de diferentes estruturas, condicionais, a termo. Sim, é como se os contratos fossem feitos de peças de Lego. Podemos construir estruturas muito flexíveis que se adaptam à vida real. Vamos ao exemplo. Pronto, eu vendo-lhe a minha guitarra vintage por 1000 euros. Isto é uma obrigação simples, pura. Certo. Mas digamos que, quer dizer, e se eu só a quiser se um perito confirmar que é mesmo de 1968? Perfeito. Agora a obrigação tornou-se condicional. Você só me deve os 1000 euros se um evento futuro e incerto, a confirmação do perito, acontecer. E se ele disser que não é autêntica, a obrigação de pagar nunca chega a nascer. Exato. E se eu disser, ok, o perito confirmou, pago-lhe os 1000 euros, mas só no dia do meu aniversário? Outra peça de Lego. Uma obrigação a termo. O evento, o seu aniversário, é futuro, mas é certo que vai acontecer. A dívida já existe, mas a sua exigibilidade fica, digamos, suspensa até essa data. Faz todo o sentido. Mas há um ponto nas fontes que me deixou a pensar. O que acontece quando a coisa que se deve não pode ser? À partida, Sim. pagar 1000 euros é fácil de dividir. Mas e entregar, o exemplo clássico, um cavalo? Não se pode entregar metade de um cavalo. Exato. E isso leva-nos a uma das distinções mais práticas. Obrigações divisíveis versus indivisíveis. Uma obrigação é divisível se a prestação puder ser cumprida em partes.
Dinheiro é o exemplo perfeito. Se 3 pessoas devem 300 euros, a lei presume que cada uma deve 100. Simples. Mas com o cavalo, ou um carro, ou uma obra de arte, a história é diferente. A coisa tem de ser entregue por inteiro. E as consequências são enormes. Imagino que os mesmos 3 amigos não devem 300 euros, mas sim um cavalo de corrida. Como a obrigação é indivisível, o credor pode exigir a entrega do cavalo inteiro a qualquer um dos 3. Espera aí. Isso parece incrivelmente injusto. Quer dizer, eu posso ser o único responsável, sou obrigado a ir buscar o cavalo e entregá-lo, e os outros 2 ficam só a ver. É aí que a lei cria uma rede de segurança. Chama-se subrogação, um nome um pouco complicado para uma ideia simples. Ok. A pessoa que cumpre a obrigação por todos não fica desamparada. A lei basicamente dá-lhe o poder que o credor original tinha. Então eu entrego o cavalo e depois posso legalmente ir atrás dos outros 2 para que me paguem a parte deles no valor do cavalo? Exatamente, você subroga-se nos direitos do credor. O sistema reconhece o seu esforço e dá-lhe as ferramentas para se ressarcir. Garante que o credor recebe o que lhe é devido sem complicações. Ok, assim já faz mais sentido. O exemplo do cavalo é ótimo, porque a indivisibilidade vem da natureza da coisa. Mas as pessoas podem simplesmente concordar em estar todos por um, mesmo que a dívida seja dinheiro, algo divisível? Essa é a pergunta de ouro e a resposta é sim. E isso leva-nos ao conceito de obrigação solidária. Certo. E é crucial não confundir com a indivisibilidade. A indivisibilidade, como disse, vem da natureza da prestação. A solidariedade vem do vínculo jurídico que as pessoas criam. Ou seja, é uma escolha, um acordo. Uma escolha ou uma imposição da lei em certos casos. E a solidariedade nunca se presume, tem de estar escrita no contrato ou na lei. Na prática, na solidariedade passiva, que é mais comum com vários devedores, significa que mesmo que a dívida seja de 90 mil euros, o credor pode exigir os 90 mil inteiros a qualquer um dos 3 devedores. O que para um credor é fantástico. É uma garantia muito mais forte. Ele escolhe quem tiver mais capacidade para pagar e resolve o problema. É precisamente por isso que existe, é uma ferramenta para facilitar o crédito. Claro que, tal como na indivisibilidade, quem paga a totalidade tem o chamado direito de regresso. Pode depois exigir a cota parte dos outros. E as fontes acrescentam aqui um detalhe que me pareceu duro. O que acontece se, nesse exemplo, eu pago os 90 mil, vou cobrar os 30 mil de um dos sócios e descubro que ele está insolvente? Perco esse dinheiro? Não inteiramente. E esta regra mostra como a solidariedade cria uma espécie de microcomunidade de risco. A parte do devedor insolvente não fica só a cargo de quem pagou. Não. Não. É dividida proporcionalmente entre todos os outros devedores, incluindo aquele que já pagou a dívida toda. Quer dizer que eu, que já paguei os 90 mil, ainda tenho que arcar com uma parte da dívida do meu sócio insolvente. Exato. Se eram 3, a parte dele de 30 mil seria dividida pelos 2 restantes. Você teria de arcar com mais 15 mil do prejuízo e o outro sócio também. A ideia é que o risco do negócio foi assumido em conjunto e deve ser partilhado por todos até ao fim. Uau, é uma regra implacável, mas perceba a lógica. E a coisa fica ainda mais complexa, por exemplo, com a morte. O que acontece se um dos credores solidários morre e deixa herdeiros? Aí acontece uma coisa muito curiosa que os juristas chamam de refração do crédito. A regra é que a solidariedade é um vínculo pessoal. Ela não passa automaticamente de pais para filhos. Como assim? Pode dar um exemplo? Imagine que A e B são credores solidários de C numa dívida de 100 mil euros. Qualquer um deles, A ou B, pode cobrar os 100 mil a C. Ok. Agora, A morre e deixa 2 filhos, X e Y. A solidariedade quebra-se nessa transição. X não pode chegar ao pé de C e exigir os 100 mil. Ah, não. Não, ele só pode exigir a parte que lhe corresponde na herança. Se ele herdou metade do crédito, só pode exigir 50 mil. O mesmo para Y. Entendo. Então o poder de cobrar tudo desaparece com a morte do credor original. Exatamente. A não ser, e é aqui que os conceitos se ligam de forma brilhante, Deixa-me adivinhar. A não ser que a obrigação seja de entregar o nosso cavalo. o nosso cavalo outra vez. Exatamente. Se a obrigação for também indivisível, a natureza da coisa sobrepõe-se à regra da herança. Qualquer um dos herdeiros pode exigir a entrega do cavalo inteiro. Porquê? Porque não se pode entregar meio cavalo. Fascinante. A indivisibilidade da prestação protege a obrigação da quebra da solidariedade.
Precisamente. Claro que o herdeiro que recebe o cavalo tem depois de acertar contas com os outros, mas perante o devedor, o poder de exigir o todo mantém-se. É um mecanismo de relojoaria. Para terminar, vamos olhar para o tipo de ação mais fundamental, a diferença entre dar algo e fazer algo. Certo. Nas obrigações de dar, as fontes distinguem entre dar coisa certa e dar coisa incerta. Dar coisa certa é entregar um objeto específico. Entregar este carro com matrícula XPTO. E coisa incerta seria algo como... Entregar um smartphone novo, modelo Y. Perfeito. É definido apenas pelo género e pela quantidade. E isto é crucial por causa do risco. Na coisa certa, se o carro específico for destruído por um raio antes da entrega, sem culpa do devedor, a obrigação, em princípio, extingue-se. Azar do credor. Exato. Mas na coisa incerta, a história é outra. Se a loja onde eu ia buscar o smartphone for assaltada, o vendedor não se pode desculpar com isso, pois não, de modo nenhum. Ele tem de ir a outro armazém e arranjar outro smartphone novo, modelo Y, porque vale a velha máxima do direito. O género nunca perece. Certo. A obrigação só se extinguia se todos os smartphones daquele modelo no mundo desaparecessem. O que é praticamente impossível. O risco corre por conta do devedor até ele separar um aparelho específico e dizer é este que vou entregar. Aí a coisa incerta torna-se certa. Isto leva-nos à última peça, a obrigação de fazer. Aqui não se entrega uma coisa, presta-se um serviço. Sim, e a categoria mais interessante aqui é a das obrigações personalíssimas. São aquelas em que a pessoa do devedor é fundamental. As fontes usam o exemplo de contratar um pintor famoso para fazer um retrato. Não serve um aprendiz dele, tem de ser ele. E se ele, no dia, simplesmente se recusar a pintar? Não podemos obrigá-lo, pois não. Não podemos enviar a polícia para o arrastar para a tela. Claro que não. Seria uma violação da liberdade pessoal. A lei não pode forçar alguém a realizar um ato criativo. O que acontece é que a obrigação de fazer converte-se no seu equivalente monetário, perdas e danos. Ah, ok. Ele não é forçado a pegar no pincel, mas terá de pagar uma indenização. Uma indenização, em princípio, bem elevada. Então, o que aprendemos com tudo isto? Para mim, a grande lição é que, por trás de cada acordo, cada promessa, existe uma arquitetura jurídica muito bem pensada. Exatamente. Passámos de ter a responsabilidade de um médico, pela partilha de uma dívida, e vimos como até um cavalo herdado tem regras próprias. No fundo, o direito das obrigações é a gramática das nossas promessas. E garante que, quando essa confiança é quebrada, não descambamos para o caos. Há um caminho para encontrar uma solução. Precisamente. Estas regras definem as consequências e gerem as expectativas, garantindo que haja um caminho para a justiça quando as coisas não correm como planeado. E para ficarmos a pensar, o material fala em obrigações personalíssimas, como a de um pintor, que dependem de um talento humano único. No mundo onde a inteligência artificial já cria arte, música, textos, como é que o direito classificaria a obrigação de uma IA? É uma excelente questão. Se eu contratar uma IA para compor uma sinfonia, seria uma obrigação de fazer. E se o resultado for medíocre? Quem seria o devedor responsável por perdas e danos? O programador? A empresa que a opera? Ou, num futuro mais distante, a própria IA? A nossa gramática das promessas está prestes a precisar de um capítulo totalmente novo.